Bom, galera, estamos aqui, tá? Para a apresentação do software, vocês, de como utilizar, tá? O Visual Ventos. Você ainda perde tempo calculando as ações do vento da NBR 6123 na mão ou em planilhas cheias de fórmulas? Olha só a velocidade desse software clássico, tá? Que infelizmente sumiu da internet, mas eu vou estar conseguindo disponibilizar para vocês aqui, no Hotmart, ou em qualquer outro eh, site para poder disponibilizar o conteúdo para vocês aqui para ensinar como se utiliza também esse Visual Ventos, tá? No caso, eu vou disponibilizar o Visual Ventos gratuito para vocês, com essa aula aqui de explicação de como utilizar o Visual Ventos, tá? Vou dar exemplos práticos, tá? O uso é muito simples. Vamos lá, vamos abrir ele aqui e a gente vai mostrar para vocês. Beleza. Vamos supor que aqui a gente tem uma quadra de escola, tá? E a gente precisa calcular o vento, os esforços do vento sendo exercidos sobre ela, tá bom? Aí essa quadra ela vai ter 10 metros por 20 metros, tá? E a altura, desculpa por não ter explicado, mas vamos supor, ela tem 10 metros aqui, tá? Nesse D, que é o mesmo B daqui das medidas, e também a questão do A, que são os 20 metros de comprimento da beleza. E agora a gente tem essa altura aqui, seria C1, tá? H, a gente coloca 5 metros, beleza. Agora aqui no lugar de calcular o beta, em vez de a gente calcular o beta, a gente clica aqui em H1, tá? Para a gente calcular essa altura aqui do topo, que no caso seria dessa linha aqui da base, tá? Seria o banzo inferior da estrutura da quadra até o topo dela, tá? Então vamos colocar que seriam 2 metros. E agora aqui a distância entre pórticos. Se a gente fizer os 20 dividido por 4, dá 5. Coloca 5 metros de distância entre os pórticos. A1, entre o A2, entre o A3. Beleza? Aqui a gente pode confirmar que ele vai obter os outros resultados para a gente. Beleza. Aqui nas áreas de abertura, vamos supor que nessa quadra ela tem os fechamentos laterais, né, em volta dela inteiro. Tem aqui, a gente tem uma abertura da quadra para entrar, sei lá, algum caminhão com material, reforma da quadra, entrada de alunos. Aqui em cima tem, vamos supor, aquela janelas para ventilação e aqui outra porta, tá? Mas aí, por fins didáticos, vamos considerar que nas áreas A1, A2, A3, C1, C2, C3, perdão, D1, D2, B1, B2, B3, A1, A2, A3, tá? A gente tenha 5 metros de abertura em cada uma, tá? Vamos lá. 5 e depois de confirmar aqui em cima e colocar os valores das áreas de abertura, essa área móvel, vamos deixar ela zerada mesmo. A gente já vem, tá, para a análise das isopletas de vento, tá? Você aqui, basicamente, primeiro você insere a velocidade básica da sua região, tá? Usando o mapa de isopletas, integrado direto no software. Depois define os fatores estatísticos de S1, S2 e S3 direto nas opções do programa, tá? Vamos considerar aqui São Paulo com vento a 45 metros por segundo, tá? Aí aqui a gente já tem a questão do fator S1, onde a gente define o tipo de terreno que a gente vai trabalhar. Geralmente aqui em São Paulo é mais trabalhado entre taludes e morros e o terreno plano ou fracamente acidentado, tá? Vamos trabalhar com esse primeiro aqui. Precisa calcular, porque eu acho que é só o taludes e morro que a gente precisa calcular por conta de a gente definir a questão de altura do talude, tá? Tudo certinho. Trabalhar com terreno plano fracamente acidentado, que tem um S1 de 1. Tá? Aqui na categoria de terreno, geralmente eu utilizo o 4, tá? Que é terrenos cobertos por obstáculos numerosos, tal, tal, tal. É considerado igual a 10 metros. Topos dos obstáculos é considerado igual a 10 metros. E os exemplos de utilização seriam zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, aos seus arredores, tá? E subúrbios densamente construídos, grandes cidades, da área de áreas industriais,
plena ou parcialmente desenvolvidas, tá? Aqui na questão do S2, a gente clica em calcular, a gente obter o valor de S2 e vamos em continuar. E outra coisa, geralmente esse tipo de conteúdo você vai conseguir pegar fazendo os estudos da NBR 6123, tá? Com a questão de professor em faculdade, ou então até em trabalhos cuja vocês já fizeram, só que Isolventos adianta muita coisa. Tá? Aqui no fator S3, eu costumo, assim, não utilizar muito edificações cuja ruína total parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro, tá? Mas aqui, por exemplo, vamos supor que tenha a pandemia e a gente precisa usar a quadra de uma escola como um centro de cuidados, um ponto de socorro, digamos assim, após uma tempestade também, ou então após o Covid, ou após qualquer coisa. A gente precisa da área. Então a gente tem que fazer uma edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro, tá? Então, o fator dela vai determinando de acordo com a robustez que a gente precisa fazer desse projeto. Se a gente clicar em edificações temporárias, automaticamente esse fator vai reduzir. E se a gente clicar em edificações cuja ruína é tal, 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 é o grupo um, vai ver que o fator vai majorar, tá? Então, a gente consegue é, definir de acordo com o que a gente precisa, tá? E costuma acontecer mesmo. Mas aí a gente já tem a noção de que aqui é edificações temporárias. Vamos utilizar o fator S3 igual a 1,10, tá? Que seria ao grupo um. Continuando, a gente já tem um coeficiente de pressão externa das paredes, tá? A vento a 0 graus e a vento a 90 graus, certo? E quando o vento vem a 0 graus, ele não vem ao mesmo tempo a 90, né? Então a gente consegue ter essa noção legal aí para vento a 0 graus, vento a 90 graus e o CPE médio. Continuando, a gente tem a questão da CPI, onde a gente vai definir as quatro faces igualmente permeáveis da CPI, que é igual a menos 0,3 ou 0,0. Aqui, a combinação dos coeficientes de pressão, a gente já consegue os resultados da CPI, tá? A vento a 0 graus e a vento a 90 graus também. A questão desses valores, fiquem atentos na hora da utilização, porque a gente pode ter que fazer alteração de conversão do resultado, tá? Às vezes, vamos supor, valor de Newton vai para quilonewton, então o valor de metro vai para quilômetros, então a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Tanto na faculdade quanto na nossa querida vida real. Continuar, a gente tem os esforços resultantes, vento a 0 graus e vento a 90 graus. E continuando, a gente consegue fazer a geração do relatório, tá? Gerando esse relatório, a gente vai salvar o arquivo, onde a gente consegue achar de fácil utilização, e no final das contas, a gente tem um resultado mais ou menos dessa maneira aqui, tá? Relatório, tá? Expostos devem ser avaliados por um profissional com experiência, tá bom? Ou seja, cálculo manual e cálculo no software, porque após você obter os resultados aqui, tá? No Visual Ventos, a gente tem que fazer o cálculo manual também. É a questão de conversão dos valores, é bom fazer manual para ter um memorial de cálculo mais completo, tá bom? E aqui esse memorial de cálculo, ele não é tão completo quanto a gente precisa, mas ele já salvou sua vida aqui, tá? Aqui, ó, a unidade está em quilonewton metro, tá bom? Aí você pode estar convertendo para tonelada força, por exemplo, é, dependendo do cálculo que você estiver fazendo no momento, beleza? Então fique sempre bem atento nessas questões, tá bom? Depois de gerar o relatório, você tem aqui o resultado, tá? E abraço, confirma no manual, pronto. Meus chefes, é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Tá um curso básico de como a gente consegue definir os fatores S1, S2, S3, CPI das paredes, do telhado, CPI, as combinações, tá? Os esforços e obter os resultados gerando o relatório, tá bom?
Então, fiquem à vontade para utilizar esse curso aqui básico, tá? Eu vou estar disponibilizando o curso para vocês aí, tá? Juntamente com o download do software Visual Ventos. Só que esse aqui é um brinde gigante para vocês, tá? Como eu disse, ele é um software que basicamente já foi abandonado. E o site atual hoje em dia da faculdade onde foram as criadoras, né, da Visual Ventos, eles não atualizaram, eu acho que foi o Flash Player, se eu não me engano. Então aí você não consegue fazer o download mais do Visual Ventos, tá? À primeira vista você até consegue, mas caso você troque de computador e for utilizar a mesma conta, ou então você atualize seu computador e às vezes você acaba perdendo conteúdo, você já não consegue baixar mais, tá bom? Porque você precisa, acho que é do seu CPF para fazer o download desse arquivo. Aí quebra as pernas, meu colega. Então, comprando o curso de como fazer a utilização aqui básica do Visual Ventos, eu vou estar disponibilizando gratuitamente aí para vocês, tá? O programa para vocês conseguirem ter essa utilização aí legal do Visual Ventos para estudos, tá? No geral. Agora é só botar a mão na massa e bora trabalhar. É isso, meus queridos. Obrigado.